Tá, vou me ousar gravar outro vídeo aqui, atendendo aí a um pedido aí especial, vamos lá. Anatomia, eu não vou falar de anatomia aqui, porque é bom fazer um outro vídeo só pra anatomia, pra entender, mas eu vou pegar só a parte de semiologia mesmo. Porque aí fica melhor o entendimento aqui do que o assunto tá querendo cobrar da gente, entendeu? Óbvio que tem detalhes aqui, que são definições, que aí é bom tá avaliando aí, tá? Por exemplo, definição de termos técnicos, entendeu? Por exemplo, quando ela se refere a uma analgesia, uma barognosia, por exemplo, barognósia. Enfim, vou tentar falar alguns aqui, mas eu vou hoje, nesse vídeo aqui, falar pelo menos de consciência, motilidade, certo? E só, por enquanto. E vou deixar esse sensibilidade e linguagem e face para outro vídeo. Então, mas eu trouxe tudo aqui para entender o que é que todo o conteúdo ela quer mostrar pra gente. Então, primeiro aqui a gente vai analisar, como eu já falei, consciência, motilidade, semiologia da sensibilidade, da linguagem e da face. Da consciência, vou dar um zoom aqui, ó. Como é que eu vou avaliar a consciência? A consciência eu vou avaliar o estado de consciência e o conteúdo da consciência. São duas coisas diferentes. O estado da consciência é o grau de consciência e o nível de consciência. Como é que eu vou avaliar o grau de consciência? Se o paciente está em vigília, se o paciente está sonolento, se o paciente está nubilado, se o paciente está em estupor ou se o paciente está em coma. Daqui a pouco eu falo com detalhes aqui desses dois aqui, tá? Mas aqui é um resumão. Então, o grau de consciência é vigília, sonolência, nubilado, estupor e coma. Já o nível de consciência eu tenho que medir. Medir através de uma escala de Glasgow, que é de 15/15, mais a pupila que abate -2. Então, nível de consciência é Glasgow e grau de consciência é vigília, sonolência, o nubilado é o que a gente faz a inspeção. Se o paciente responde, se ele não responde, daqui a pouco eu entro nesse mérito. Já o conteúdo da consciência, o que é que tá aqui, o que é que ele tem? Ele pode estar consciente, mas como é que está esse conteúdo? Esse paciente está orientado no tempo, lugar, espaço, pessoa, ou tempo, lugar e pessoa, ou seja, é a orientação temporoespacial. Esse paciente está com algum problema emocional, está deprimido, está ansioso, é um paciente psiquiátrico ou um paciente irritado. E esse paciente tem reações intelectuais, além de estar orientado, ele tem a memória recente, ele tem memória passada, né? Como é que estão os pensamentos desse paciente? Como é que tá as experiências? Ele conta a experiência do passado, de coisas que ele já viveu. Então, dentro do conteúdo da consciência, a gente tem a orientação temporoespacial, tem as reações emocionais e tem as reações intelectuais. Eu acho que agora fica claro para a gente entrar lá em consciência e destrinchar um pouco mais o Glasgow, o que é a definição de vigília, sonolência, nubilação, estupor e coma. Tá? Então eu vou avançar aqui, porque aí eu falo de motilidade no macro também. Aqui embaixo, no resumo, a semiologia começa assim. Ele diz lá, né, que tem uma história clínica, onde a gente vai fazer a parte do diagnóstico sindrômico, topográfico, etiológico, né, para saber se é de origem por intoxicação, por trauma, se é alguma origem metabólica, infecciosa ou vascular, e o tratamento se de fato vai ser clínico ou se vai ser cirúrgico. A gente vai avaliar o estado mental do paciente, tá? E além disso vai se fazer exploração física para avaliar aí a função mental, função motora, reflexo. O assunto começa assim, né? Falando de tudo. Reflexo, se tem síndrome meníngeo, né? Se tem alguma afetação nos pares craniais, se tem precisa fazer algum estudo cefalorraquídeo, enfim. E além disso, usar instrumentos como oftalmoscópio, otoscópio, lanterna, algodão, martelo, tudo para fazer esses exames aqui, essa avaliação. Então, primeiro avalia-se o estado mental para depois fazer a exploração física, que é aqueles exames que a gente faz lá de reflexo, motor, aquelas coisas, certo? Então, aqui vem o seguinte, falando do que eu estava me referindo, que é
os elementos importantes da história clínica, falando do estado de consciência. Então, o estado de consciência foi o que eu falei lá em cima, se divide em grau e nível. Nível eu meço, é Glasgow. E o grau, aí sim a gente vai definir o que é o estado de vigília, sonolência, onubilação, estupor e coma. Além desses daqui, né, tem o estado vegetativo, ele formular sobre uma síndrome de enclaustramento e também a parte da morte cerebral. Então, eu acho que essas definições aqui tem que dominar aí, porque eu tenho certeza que ela vai colocar um caso clínico e vai dizer que o paciente está em estupor, está em coma, ou vai botar um caso clínico e vai dizer, o paciente está em Glasgow. Então, vai depender do que ela pode pedir para a gente colocar, se ela vai pedir o grau de consciência ou se ela vai pedir o nível de consciência. E além do mais, a gente está falando de estado de consciência, existe o conteúdo, que foi o que eu me referi lá em cima, né? Tempo, lugar, espaço, se está deprimido, se está ansioso, se está irritado, enfim. Falando de grau de consciência, se é alerta, sonolência, nubilação, estupor, vigília e coma, interessante saber a diferença entre pelo menos esses daqui. O alerta, o nome já diz, está normal, o paciente está desperto. Já a sonolência, eu coloquei um breve texto para ficar mais fácil. Ele se desperta a qualquer estímulo. Você dá um estímulo de voz, por exemplo. Oi, fulano. Ele acorda e responde. Diferente da onubilação, certo? Que o paciente já tem uma dificuldade para despertar. Óbvio, não está avançando aqui em grau de dificuldade. O paciente tem uma dificuldade para despertar, pode até realizar movimento espontâneo, mas ele é incapaz de cumprir ordens e volta a dormir assim que recebe um estímulo. Então, o paciente também pode ter aí palavras desconexas. Perceba que esse estímulo daqui não é doloroso, porque o estupor, aí sim ele só desperta estímulo doloroso. Eu costumava confundir, porque o estado de onubilação ele não tem estímulo doloroso. Ele é só um grau a mais de dificuldade da sonolência, onde o paciente ele não consegue cumprir a ordem, mas ele consegue despertar e logo em seguida ele volta a dormir. A sonolência, provavelmente ele volta a dormir bem depois. Ele acorda, mas volta a dormir bem depois. Além da onubilação, né, de voltar a dormir, também ele pode até proferir aí palavras desconexas. E como eu falei, o estupor, aí sim ele desperta um estímulo doloroso, né? E aqui também pode ter aqui, ó, a ausência de fala, ou o paciente pode estar até monossilábico. Perceba que aqui ele tem palavras desconexas, aqui ele já está monossilábico ou com dificuldade de produzir fala aí, ou ausência da fala. E o coma não tem. Se aqui o estímulo doloroso o paciente desperta, no coma ele não desperta estímulo, certo? Ele entra em um sono profundo e o paciente aqui, ó, não desperta. Então, só cuidado para não confundir esse carinha aqui, porque esse cara é uma complicação da sonolência. Ele só é incapaz de cumprir ordem e volta a dormir logo em seguida e usa palavras desconexas. Beleza? Eu acho que assim fica mais fácil. O estado vegetativo, o nome já diz, é um coma profundo não induzido. Ou seja, o paciente pode estar ali com os olhos até abertos. Já a síndrome de enclaustramento, ele não consegue mover durante o sono. E a morte cerebral, aí sim tem que ser um diagnóstico, aqui diz assim, sem reflexos neurológicos centrais. Ou seja, já tem que ter um teste aí, né, por exemplo, para ver se de fato tem morte cerebral. Não, acho que o teste Cornell aí parece que faz, se eu não me engano. Reflexo corneano, certo? Que faz na parte do olho aí, na córnea. Então, aqui sim, uma morte cerebral, o paciente já foi feito o reflexo, ele tem. Provavelmente o coma, o paciente tem reflexo, né? Já a morte cerebral, não. Então, esse é o estado de consciência, alerta, sonolência, nubilação, estupor e coma. Já o nível da consciência a gente vai medir em Glasgow. Eu vou deixar a tabela aqui. Eu usei essa, quem quiser pausa aí. Certo? Lembrando que o Glasgow menor é 3, certo? E o critério para intubação é menor igual a 8, certo? Outra coisa eu coloquei aqui do lado, para ficar mais fácil, o meu resumo, para eu poder entender além da tabela. Então eu coloquei uma ordem. Você vem do olho, passa para a boca e passa para o braço. Então você começa com o olho, olha a ordem, né? Seu olho está em cima, a boca está embaixo e os membros estão embaixo. Então fica mais fácil gravar assim porque você lembra que em cima é 4, 5 e 6. Eu acho que assim fica mais interessante para não misturar. Ai meu Deus, quem é 5, quem é 6?
já ajuda aí, eu acho. Pelo menos é a minha forma de interpretar. Então, o ocular é bem fácil. Ele tá espontâneo. Todos estão espontâneos na primeira aqui, ó. Todos estão espontâneos. Então, lembrando que o Glasgow, à medida que vai evoluindo aqui, ele vai perdendo a pontuação, né? Então, aqui é 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E o pupilar tira 2. Então, é espontâneo para todos. Então, não perde nenhuma pontuação. Aí aqui sim, estímulo de voz e estímulo doloroso em nenhum. É simples. Então, para eu abrir o olho, ou eu tô lá com o olho fechado e vou obedecer a um comando de voz, ou eu vou estar com o olho aberto e espontâneo, certo? Ou, se eu não recebo um comando de voz, eu recebo um comando doloroso, um estímulo doloroso. Já a parte verbal, eu posso estar de forma espontânea. Aí vem a parte de confusão, o paciente vai estar confuso, ou o paciente pode proferir palavras inapropriadas, e depois aí são incompreensíveis. Cuidado, né? Inapropriada, incompreensível. Eu marquei aqui porque o A vem primeiro que eu sei, então eu sei que a pontuação do inapropriado é menos do que o incompreensível. Cada um usa da forma que entender, né? Então, uma coisa é você falar algo que não é apropriado, também você pode usar esse método. Outra coisa é ninguém compreender nada do que você está falando. Então, é mais grave ninguém compreender nada do que você está falando do que você falar algo inapropriado. Tá? Então, cuidado aí que tem outros termos que eles usam, além de inapropriado e incompreensível, eu estou me guiando por esse aqui. Tá? Então, espontâneo, confuso, inapropriado e incompreensível, o outro é nenhum. E aí fica com um ponto só o paciente. Já a motora, são mais, né? Primeiro é espontâneo, depois localizador. O paciente, eu peço para ele localizador, onde é que tá a dor, ele vai lá e aponta. Uma coisa ele tá lá se mexendo, conversando, outra coisa ele tá parado e eu digo, você pode mostrar onde é a dor? O paciente vai lá e mostra a dor, né? Ele não se mexe, mas quando eu peço para ele mostrar, ele localiza. Outra coisa é a defesa ou retirada. Então, eu peço para o paciente, mostra onde é que tá doendo, o paciente não mexe. Então eu vou lá pegar onde está doendo. Então eu toco lá, faço um estímulo doloroso no paciente. E aí esse paciente tira o ombro ou tenta fazer a defesa com a mão. Outra situação é a flexão e a extensão. Ou seja, flexão é mais fácil do que a extensão. Ou seja, a descerebração é melhor do que a decorticação, certo? Então o paciente pode fazer uma flexão, ele pode usar esse termo de flexão. Flexionar é melhor do que estender. Não posso ajudar com isso. Ô, Alexa. É melhor do que estender e depois é nenhum aí, certo? Com relação à pupila, óbvio, se só uma pupila reagir, você vai tirar um ponto. E se nenhuma pupila vai reagir, você não vai tirar nenhum ponto. Ou se as duas forem reagentes, você vai tirar os 2 pontos. Então, anisiocoria é um só, né? Isocoria, aí sim, são os 2. Cuidado que o paciente pode estar miótico, né? Com isocoria, ou midriático com isocoria, nas duas, tá? O ideal é para estar normal, nem iso, ou nem miótico e nem midriático, né? Então, você tem que tomar cuidado aí nesse termo aí. Então, aqui é o Glasgow. Então, eu avalio o grau de consciência olhando aqui, né? Não é bom fazer a relação do Glasgow com isso daqui, não. Que aí já vai confundir a cabeça. Eu tentei fazer isso, eu prefiro não. Uma coisa eu vejo o grau e anoto. Outra coisa eu, de fato, uso a tabela do Glasgow para classificar. Outra coisa é, como eu falei, o conteúdo da consciência. O que é que tá aí? Além do paciente, por exemplo, ele pode estar desperto, ele pode estar Glasgow 15, ele pode estar tudo normal, mas ele não está orientado nem em tempo, nem em lugar, nem em pessoa, certo? Então, a orientação temporal-espacial é importante para saber se o paciente sabe qual é o dia, qual é o mês, qual é o ano, tá? Então, fazer perguntas do tipo, que dia é hoje, que mês é hoje, que ano é hoje, certo? E lugar é onde estamos, onde você mora, qual é a cidade que você mora, e a pessoa qual é o seu nome, qual é o seu parente, você trabalha em algum lugar, o que é que você faz da vida. Então, esse tipo de perguntas aí. As reações emocionais também é bom, né, para diferenciar o conteúdo da consciência. O paciente está deprimido, está ansioso, está irritado, está alegre, ou se é um paciente aí psiquiátrico. Além também das funções intelectuais, como eu falei anteriormente lá, memória recente, memória passada e
a questão de experiências e pensamentos desse paciente, além também das funções cerebrais específicas que ela não cita lá, então, enfim, eu acho que o que é mais importante é isso daqui. Tá? Então, se ela falar de orientação temporoespacial, é conteúdo da consciência, tempo, lugar e pessoa, certo? Então, se ela falar de estado de consciência, aí sim, é o grau de consciência e o nível de consciência. E o que foi que eu fiz aqui? Um resumo aqui em cima, né? Um resumo aqui em cima do que a gente falou lá, tá? Agora, falando da parte da motilidade, que é o próximo tema, depois de consciência, que esse vídeo vai só até aqui. Eu vou deixar, como eu falei, sensibilidade e linguagem fácil para o outro, para não ficar muito extenso. A parte aí da motilidade, vou dar um zoom só aqui na motilidade, certo? Enquadrar aqui um pouco. A questão da motilidade, a gente tem, isso aqui eu custei para entender, meu Deus do céu, o slide está um pouco complicado, mas a gente tem aí a motilidade estática, que é a passiva, e tem a cinética, que é a ativa. Lembrando que a estática, o paciente está parado, ela é involuntária. Já a cinética, que é a ativa, onde o paciente pode fazer movimentos tanto voluntários quanto involuntários. Ou seja, para eu analisar na motilidade, lembra? Trofismo, tônus, força, reflexo, que essas são as 4 bases. Inclusive ela disse que ia cair na prova, que trofismo avalia motilidade, tônus também é motilidade, força é motilidade, reflexo é motilidade. A diferença é que trofismo e tono a gente vai avaliar através de manobras, certo? De manobras, onde o paciente vai fazer coisas aí, vai fazer movimentos involuntários. E a gente vai ver quais são esses movimentos. Já quando eu vou tratar de força, aí sim o paciente vai fazer movimento voluntário, certo? Lembrando que eu posso pedir para esse paciente fazer um movimento contra-resistido, eu segurando ele fazendo força, ou então pedir só para ele levantar o braço, executar sozinho. E as involuntárias são os reflexos, ou seja, reflexos são movimentos involuntários através de uma motilidade cinética, ativa. Já os trofismos e tônus são involuntários através de uma motilidade estática. Se eu tiver errado, me corrijam, tá? Aqui um ajuda o outro. Enfim, vamos falar aqui do primeiro. Falar da motilidade parado, passiva e involuntário. Falando assim, né? O paciente vai estar ali realizando manobras de forma involuntária. Para avaliar o primeiro, o trofismo. Aqui, o trofismo a gente vai avaliar a inspeção. Se o paciente está hipertrófico ou se está hipotrófico. Então, o trofismo, a gente avalia o trofismo na inspeção. Não tem como avaliar trofismo fazendo manobra nem nada. Eu vou detalhar depois, aqui embaixo, tem outro resumo falando de cada um. Mas aqui é o macro, para a cabeça abrir um pouco. Então, trofismo é na inspeção. Eu vou olhar e vou dizer, rapaz, tem hipertrofia aqui. Tem hipotrofia aqui. Entendeu? Já o tono, eu tanto posso fazer na inspeção, na palpação também, mas existem manobras semiológicas, certo? Que eu vou avaliar se o paciente está hipotônico ou hipertônico. Então, existem manobras que vai avaliar se o paciente está hipertônico ou hipotônico, além também de avaliar, né, signos de irritação meningia, se o paciente tem um síndrome de piramidal, se tem um síndrome extrapiramidal, se a neurona motora é primária ou é superior, ou se foi problema na neurona motora inferior. Então, tono, existem manobras, a gente vai ver lá quais são essas manobras. Já a passiva ou a ativa, que é voluntária, de força, como eu tinha dito antes, os movimentos são contra-resistidos. Você vai ver lá, a gente vai ver as manobras onde eu seguro o braço do paciente e eu peço para ele fazer uma força contra-resistida, né, ao estar ali segurando ali o membro do paciente. Já outras manobras são manobras que o paciente executa sozinho. E para que a gente vai avaliar a manobra de força? Para ver se o paciente está com paresia, se tem hemiparesia, se tem plegia ou hemiplegia. Tono é hipertrofia e hipotrofia. Trofismo é hipertrofia e hipotrofia. Tono é hipertonia e hipotonia. Força é paresia e plegia, que pode ser hemiparesia ou também pode ser hemiplegia.
Lembrando que paresia é perda de força, né? Não é parestesia que é formigamento. Parestesia é outra coisa. Já a involuntária, que são os reflexos, aí sim eu vou ter vários reflexos. Para avaliar o quê? Se o paciente está hiporreflexivo, ou hiperreflexia, ou hiperreflexivo, certo? Hiperreflexia. Tá? Aqui tá errado aqui, né? Deu 2R. Tem hora que eu escrevo em português, tem hora que é espanhol, é só a misericórdia. Enfim, já o movimento, os reflexos, a gente tem 4 tipos principais e ela fala mais só desses dois aqui, ó. Que são os profundos, também chamados de osteotendinoso, que a gente vai ver lá quais são as manobras, e os superficiais, ou também chamado de cutâneo mucoso, que a gente vai ver lá as outras manobras, que inclusive Babinski tá aqui, né? Babinski tá aqui. Não confundir Babinski com Brudinski, tá? Pelo amor de Deus, eu vi gente confundindo aí Brudinski com Babinski. Certo? Então, a princípio, esse é o macro aqui, onde o que é que eu vou avaliar na motilidade? Trofismo, se hipertrófico e hipotrófico, tono, se hipertônico ou hipotônico, força, se é parestesia ou paresia, ou plegia ou paresia, e reflexo, se tem hiporreflexia e hiperreflexia. Não falei de nenhuma patologia, falando desses dois aqui. Não falei de nenhuma patologia que causa hiper. Isso aí é outra coisa, vai ver depois. Aí você pega a síndrome piramidal e vê. Na síndrome piramidal, o paciente pode ter hiperreflexia, pode ter hemiparesia, pode ter hipertonia. Essa é a pegada, entendeu? Você saber o que está fazendo, aqui sim você vai falar, síndrome piramidal tem isso. Síndrome extrapiramidal tem isso. Pode ser um desse, com desse, com desse. Certo? Então, tem que ver essa pegada aí, que é o que ela quer que você saiba depois, né? O AVC, o TCE, né? Que está relacionado mais à síndrome piramidal. Aí você já sabe, entendeu? Aí é outro estudo, mas entenda que se você tem a visão macro aqui do processo, aí você sabe que síndromes cada um pode conter um tipo desse aqui. Por exemplo, também, se a paresia é nos 2 membros, ou é um tipo de coisa. Se é em um membro, é em outro tipo de coisa, certo? Se é simétrico ou se não é simétrico, é outra coisa. Não pode ser a nível medular, pode ser... Então tem essa pegada também nesse aqui. Vou tentar fazer no outro vídeo. Mas agora, saindo daqui desse resumão aqui de motilidade, aí eu vou lá para o meu resumo de motilidade. Aqui, alterações da motilidade. Então a gente vai lá ver o motivo da consulta, quando começou, se é crônico, né? Qual é a localização, todas aquelas coisinhas que acontecem aí na anamnese. Já aí o exame físico, aí sim a gente vai ver essas alterações da motilidade. Então, o que é alteração da motilidade? Os 4, tono, força, reflexo e trofismo. Aqui começando com trofismo. Tá aqui, ó, trofismo. Trofismo, o que foi que eu trouxe aqui? No trofismo a gente vai ver, como eu tinha dito, né, a inspeção. Eu vou comparar um membro com o outro e vou ver se esse lado tá mais hipertrófico ou hipotrófico. Se está conservado ou se não está conservado. Então, se eu avaliei e digo trofismo conservado, ok. Se não está conservado, é a expensa de quê, né? De uma atrofia, de uma hipotrofia, é uma hipertrofia, entendeu? Ou é uma sarcopenia, aí já é destruição mesmo, né? Do músculo, mas a princípio é hipertrofia e atrofia. Então, essa é a intenção, definir se é hipertrófico, se é atrófico. Então, não tem manobra, é inspeção. Por exemplo, miopatias e enfermidade desse daqui, que ela colocou aqui, e do Cherny, é hipertrofia. Não sei se isso vai cair na prova, mas eu achei aqui que era hipertrofia, né? O paciente está hipertrofiado. Depois, uma pseudo-hipertrofia aí também, enfim. Já o trofismo, agora o tono. Já o tono, a gente pode ver a inspeção, onde eu vou ver lá a questão da massa muscular e a atitude do paciente. Eu posso ver a palpação também, a consistência, a dureza desse músculo, se está tono, né? Se está contraído esse músculo. Eu também posso fazer através da palpação, mas os principais são as manobras aí, os exames de motilidade passiva. Vou voltar aqui de novo no resumo geral. Motilidade passiva. Então eu tenho
Se eu tenho uma utilidade passiva, a gente está falando dessa manobra aqui, ó, disso daqui, certo? Não a ativa. Estamos aqui na passiva, avaliando o tono. Então, o que é que eu vou avaliar se é hipertônico ou hipotônico aqui? Todas essas manobras abaixo aqui, ó, no exame de motilidade passiva, né, involuntário, onde eu vou avaliar o tono, a gente tem a manobra talon isquio, ou isquio talon, de André Thomas, desse carinha aqui chamado Stewart Holmes. E aí eu vou avaliar se o paciente está com hipertonia ou hipotonia. Aqui eu coloquei aqui as manobras. Cara, eu não sei se ela vai pedir como executa a manobra, como se faz a manobra. Então dá uma olhadinha aí, eu não vou parar aqui, cada um tem as manobras, mas aqui diz assim, ó, isquio talon vai fazer uma flexão aqui, né, do joelho, e se esse joelho passar aqui da linha, o final, o calcanhar passar da linha do joelho aqui, o paciente aí tá não tem hipertonia, mas pode ficar só até aqui, esse calcanhar, e ele não conseguir empurrar esse calcanhar para cá, e aí você define o critério de hipertonia ou hipotonia. Esse daqui é um movimento também, de André Thomas, que é o que você segura na cintura do paciente e gira para ver se os braços estão muito soltos, então o paciente está hipotônico, ou se está muito rígido, está hipertônico. Esse daqui foi o que ela ensinou também, de Stuart Holmes, onde você segura aqui na nuca do paciente, estica a mão e deixa voltar a mão aqui. E aí se volta, passa do rosto, né? Se bate no rosto, aí o paciente está com a hipertonia, né? E se não chega nem até ir lá, a hipotonia também, tá? Depois ela classifica aqui nas hipertonias. Essas hipertonias podem ser musculares, sistema nervoso periférico e central. Isso já está um pouco mais complicado dizer assim. Será que vai cair que a polineuropatia do sistema nervoso central é uma hipertonia da neurona motora inferior? Rapaz, eu não sei se vai cair, porque você vê o nome polineuropatia praticamente em quase todos os reflexos. Então, é bom fazer só um resumo de patologia, certo? Mas agora se apega às manobras, porque ela pode pedir cite ou manobra de motilidade passiva. Aí você vai ter que citar essas três, entendeu? Essas duas manobras aqui, eu não tenho nome, mas é manobra, eu vi aqui pesquisando no Brasil, é manobra de tração e manobra de suspensão horizontal, é feita em crianças, para avaliar se tem hipotonia por poliomielite. Então, são essas duas aqui, tá? Então, essa aqui é de tração, não tem o nome aqui, ó. Essa é de tração, e essa daqui é a manobra de suspensão horizontal. E aí também avalia se tem poliomielite e hipotonia. Outra situação é o signo da navalha e signo da roda dentada aí. O signo da navalha está relacionado a síndrome piramidal, ou seja, uma hipertonia elástica, ela não cita, mas chama de esplasticidade, elástica esplasticidade. Já roda dentada é mais dura, é uma hipertonia plástica, é rigidez. Então lembra que a roda dentada é rígida, então é rigidez, é síndrome extrapiramidal, certo? Cuidado que tem slide aí que tá invertido aí e tal, mas síndrome do canivete da navalha, canivete é no Brasil, né? Síndrome da navalha, hipertonia, esplasticidade, esplástica ou elástica, certo? Em síndrome piramidal. Já a roda dentada é síndrome extrapiramidal, por exemplo, em Parkinson, né? Então, paciente com AVC, que é piramidal, TCE, tumor, né? Tudo vai apresentar uma hipertonia elástica. Outra situação são as manobras de rigidez da nuca, né? E R de Kern e Brudinsky. Não é Babinski, é Brudinsky, tá? Isso aqui é para avaliar se de fato tem alguma irritação meningia, essas três aqui. E aqui vai ter, se der positivo, independente de qual for aqui, então existe uma rigidez, existe uma hipertonia, existe um sinal meníngeo, tá? O ideal, o normal é dar negativo nelas aqui. Lembrando que a manobra de rigidez na nuca é você flexiona a nuca e se sentir dor, ou se tá rígida, não consegue tocar o queixo aqui no externo, ou vai sentir dor, vai estar rígido, aí sim é uma manobra, é um sinal de irritação. E a de Kern 1 e 2 e Brudinsky 1 e 2 são essas daqui. Essa Kern aqui, o médico levanta o tronco
E aí, quando ele levanta o tronco, parece que a rodilha não baixa. O médico não levanta essa rodilha aqui, né? Quando levanta o tronco, vai junto também. É um sinal de rigidez. Ou a de Kern 2, eu coloquei aqui, levanta um membro até 45 graus. E quando passa de 45 graus, ele flexiona essa rodilha aqui quando passa de 45 graus. O membro ele não sobe todo reto. Passou de 45, ele já flexiona o joelho, tá? Em Kern 2. Então, um ele levanta o tronco e levanta o joelho, o outro ele levanta o membro e acima de 45 ele inclina, ele dobra. A outra é a de Brudzinski 1, né? Onde o paciente também levanta aqui a nuca e levanta aqui. E a outra de Brudzinski 2, a gente levanta um membro inferior e aí acaba flexionando o outro também, né? Então, deixa eu ver aqui. Paciente de decúbito dorsal, flexiona a perna, tá sobre a positiva e o outro membro também não, se flexiona, tá? Então, cuidado para não confundir, porque essa daqui, ó, é parecida, Brudzinski 1 é parecida com Kern 1, né? Só que Kern é o corpo todo e aqui é só a nuca, tá? E essa daqui também é parecida, ó. Aqui, quem vai inclinar é o próprio membro na Kern 1 e aqui que é parecida, quem vai inclinar é o outro membro, tá? Então, cuidado que pode cair, sei lá, essa pegadinha aí, tá? E a outra manobra não tá aqui, mas eu vi lá que era mais uma, que era essa daqui, manobra de rigidez da nuca, onde você levanta a nuca, né? E o paciente não tá aqui nessa, mas eu vou usar essa foto. Ou o paciente vai sentir dor, ou o paciente não vai conseguir encostar o queixo aqui no externo, que é o normal para encostar. Então, são 3, não são só 2, ou seja, são 5, né? Não são só 4. Tá? Então, todas essas manobras são manobras de motilidade passiva, onde eu vou avaliar se está hipertônico ou hipotônico, se tem sinal meníngeo ou se não tem, se é indício de poliomielite em criança ou se não é, se é síndrome piramidal ou se é síndrome extrapiramidal, ou se são hipotonia aí do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. E aí ela colocou lá, se for muscular, é miopatia ou Oppenheim, enfermidade de Oppenheim. Né? Se for do sistema periférico, eu não sei se isso assim vai cair, bicho. Eu não sei, eu acho difícil, viu? É melhor fazer outra só de patologia, tá? Mas entender quais são para que serve e o nome das manobras e para que você está pedindo. Isso aqui é para avaliar tono, tá? Uma utilidade passiva, tá? A gente realiza o movimento no paciente e ele de forma involuntária vai reagir a essa manobra aqui. Essa é a visão. Já a força muscular, já falando de força muscular, a gente já saiu de tono, aí sim a força muscular, voltando aqui para o resumo geral, ó, lembramos que ela se divide em, cadê? É uma atividade de motilidade ativa, voluntária, o paciente vai fazer força, tá? E ela pode ser movimentos contra resistido, o paciente vai fazer, eu vou segurar a mão do paciente, ele vai puxar, ou ele vai fazer sozinho esses movimentos. E quais são esses? Então, força muscular, a gente tem aqui para ver se o paciente tem paresia, hemiparesia, plegia ou hemiplegia. Então, aqui eu vou solicitar que o paciente faça movimentos ali contra-resistidos, certo? E aí a gente vai ver se vai estar conservado ou não conservado. Aqui são os movimentos aqui, ó, tá vendo? Então, ele vai fazer movimento, segurar a mão, ele vai forçar para um lado, para o outro, e a gente vai avaliar esses músculos aqui, que a gente está falando de força. E aqui caiu essa tabela, que, meu Deus do céu. O que eu marquei aqui, mais ou menos assim, para ter uma noção, é que flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, mão, dedo e polegar, você pensa assim, do cotovelo ao polegar, que é o membro inferior todo, a gente está avaliando de C5 aqui, ó, até C8, tá vendo? Então são as cervicais, tá vendo? Então são os nervos cervicais. Então se o paciente tem algum comprometimento no bíceps, no tríceps, né, no cotovelo, a extensão de cotovelo, de mão, de dedo, é a nível cervical, membro superior. Já quando a gente fala de nível lombar, aí vai interferir na cadeira, tá vendo? Vai interferir na cadeira, vai interferir na rodilha, e aqui ainda entra a lombar aqui, ó, até o dorso do pé. Agora, o plantar do pé é sacro. Então,
sei, velho, se vai cobrar isso. Cada um tem que saber, cada um aqui nível aí, eu acho muito delicado, viu? Mas saber que até a parte dorsal do pé são terminações lombares e até o membro superior cervical é interessante, entendeu? Deixar só a sacra aí para flexão plantar do pé. Então, eu só vou até aí. Aí a tabela, pausa aí quem quiser gravar. Lembrando também que além de fazer movimentos onde eu seguro o paciente e ele executa a manobra, e aqui ela me diz assim, ó, que se for uma debilidade proximal, é uma miopatia. Agora, se for distal, é uma polineuropatia. Rapaz, complicado, né? Então, se for proximal, pode ser uma miopatia, e se for uma distal, polineuropatia. Então, eu anotei isso aqui sobre patologia. Outra coisa são os exames de força muscular, falando agora onde o paciente vai realizar sozinho. Aqui eu ajudava ele e aqui ele vai realizar sozinho. E são as manobras aqui, né, de Mingazini, essa daqui de Barré e essa daqui chamada manobra para membros superiores, que são essas daqui, ó. Tá vendo? Essa de Mingazini aí o paciente vai levar os dois membros, né, na mesma altura e ele não vai conseguir manter e o membro vai cair, certo? Ou é levar aqui um membro a 45 graus, os dois, e um não vai suportar e vai cair. Ou ficar nessa posição aqui de decúbito dorsal e deixar os membros aqui a 90 graus, ele não vai aguentar e um membro ou os dois vão cair. Lembrando que pode cair tanto um quanto cair os dois. Então, é relativo aí quando se fala de força. Pode ser apenas uma hemiparesia ou uma paresia, que são os dois lados, né? Lembrando que ela disse que vai cair na prova essa escala de Daniels. Então, se ela se referir à escala de Daniels, está se referindo à motilidade, à força muscular. Então, existe uma escala para eu definir se, de fato, esse paciente tem força muscular ou não. Eu coloquei termos mais simples aqui possível para decorar a escala. Não sei porque o professor insiste em decorar a escala. Mas, lembrando que aqui é do pior para o melhor, certo? Então aqui é o piorzão para o melhor. Então 0, o paciente não produz nenhum movimento. 1, aí sim você percebe o movimento. Enquanto o 2, o movimento ele levanta, mas nem consegue vencer a gravidade. Ele tenta, mas não consegue. Tenta levantar e não consegue vencer a gravidade. O 3, ele já vence a gravidade. O 4, ele vence a gravidade e ainda um pouco de resistência que eu coloco nesse paciente. E 5, ele vence a gravidade e não tem nem sinal de fadiga. Então, está conservado. Então, provavelmente, por exemplo, se o paciente faz uma manobra e eu peço para ele executar sozinha, que é essa daqui, aí eu posso avaliar. Por exemplo, eu peço para ele levar os membros e aí o paciente não consegue manter aí um membro, ele não consegue vencer a gravidade, tá? Então, existe manobra que até aqui ele consegue fazer sozinho. E aqui eu já vou ter que intervir para saber se de fato ele consegue executar com a minha resistência aí, resistência externa. Mas grava aí. 0 não produz. 1 se percebe. 3 ele consegue perceber, mas não vence a gravidade. Ele movimenta, mas não vence a gravidade. Provavelmente movimenta ali no mesmo, na cama, ali na mão. Pode arrastar para o lado, mas não consegue elevar. Aqui ele já sim vence a gravidade no 3. O 4 vence a gravidade e a resistência externa. E o 5 é o normal, né? Vence a gravidade e não mostra nenhum sinal de fadiga. Agora falando de reflexo, que também é uma questão aí. Eu coloquei dentro do... Não é força, né? Tá dentro do... Deixa eu ver aqui como eu estratifiquei reflexo. É outra coisa, eu deixei fora, tá vendo? Mas é uma utilidade ativa, né? Involuntária agora, porque a força é voluntária. Eu peço para ele fazer e seguro ele e ele faz comigo. E no reflexo a gente vai ver se o paciente está com hiporreflexia ou hiperreflexia. Então, falando aqui de reflexos que são involuntários, a gente vai ter... Ela diz que existe 4 tipos de reflexo. O profundo, também chamado de osteotendinoso. Superficial, também chamado de mucocutâneo. E tem esse reflexo de automatismo medular e o reflexo de postura
e atitude. Isso aqui não tem nada muito assim para falar não, só colocou lá, mas os principais é o profundo e o superficial. Falando aqui do reflexo profundo, se refere à neurona motora aí periférica ou inferior, tá? E pode estar conservado ou não. Se não está conservado, depende. A expensão de quê? De hiporreflexia ou hiperreflexia. Se for uma hiperreflexia, né? Aí pode ser aí problemas aí tanto na parte metabólica, pode ser traumático ou sistêmico, e se né? Na verdade, hiporreflexia metabólico, traumático sistêmico, e hiperreflexia também pode ser metabólico, traumático e sistêmico, né? Mas aqui ela não divide assim, ela divide como lesão piramidal, extrapiramidal e medular. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Como é que eu vou fazer para avaliar os reflexos profundos ou osteotendinosos? Aí eu vou ter que usar um martelo de reflexo para fazer lá as manobras. E aqui tá a foto aqui das manobras e as manobras de cabeça, tronco, membro superior e membro inferior. Então, a manobra de cabeça eu tenho o reflexo orbicular do párpado, que pode ser o reflexo superciliar, ou orbicular do párpado nasopalpebral, ou o reflexo masseteriano. Então tá aqui o reflexo aí superciliar, o outro é o reflexo nasopalpebral e o outro é o reflexo masseteriano. Tá? O martelinho bate e vê se tem reflexo. Já no tronco a gente só tem um, que é o reflexo mediopubiano, que é esse daqui, reflexo mediopubiano. Depois, na parte de membro inferior, a gente é onde tem mais, ou membro superior onde tem mais. Tem o bicipital, tricipital, olecraniano, estilo radial e o cúbito pronador. Então estão todos aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, reflexo bicipital, depois tem o tricipital, depois tem o estilo radial e tem um cúbito pronador aqui na região do cúbito. Então tem o do rádio, tem o do cúbito, tem o do tríceps e tem o do bíceps. Já na parte de baixo, no membro inferior, aí sim tem o aquiliano, que é esse aqui, no tendão de Aquiles, e esse que é o mais famosinho aí, que é o patelar. Nesse reflexo patelar aqui, eu achei interessante anotar isso aqui, né? Eu não ia falar de patologia, mas aqui já traz. É como eu disse pra você, tá vendo? Quando você tem uma lesão a nível medular, esse paciente ou vai estar abolido ou vai estar reduzido de forma bilateral. Então, os dois lados, quando é na medula, os dois lados. Então, o paciente vai ter aí uma hiporreflexia. O paciente que tem uma lesão na medula vai estar os dois lados, certo? Com hipo. Já hiperreflexia, se for bilateral, aí é extrapiramidal. Pensa que é a síndrome de Parkinson, que é extrapiramidal, o cara vai mexer os dois, né? E se for unilateral, é piramidal, que é o AVC, né? AVC não é piramidal? Não é um lado só? Então, é hiperreflexia, é unilateral. Então, cuidado que ela pode botar na prova se é verdadeiro, se é falso, e dizer aí que um paciente que chegou com AVC vai ter hiporreflexia, ou já é errado de ser hipo, ou ela pode dizer que é bilateral, também tá errado, tem que ser unilateral, tá? E aí, quando se refere a piramidal e extrapiramidal, são neuronas superiores, e a neurona inferior aí é quando é na nível medular, tá? Então, esses são os reflexos aí, feitos com um martelo, de forma profunda, certo? Todos esses daqui. Já o superficial, ou também chamado de cutâneo mucoso, a gente tem aí, também para avaliar a hiporreflexia e hiperreflexia, daqui a pouco eu falo de patologia, estímulos realizados aí com materiais pontiagudos, agulha, escova, etc. E que estímulos são esses superficiais cutâneo mucoso? Tem estímulos na cabeça, no tronco e no membro inferior, certo? Aqui não tem membro superior, não tem, que nem tem esse aqui. Na cabeça tem um corneano e o conjuntival. Então o reflexo corneano aqui ele é na córnea e o reflexo faríngeo também, tá? O reflexo faríngeo também. Esse aqui que eu falei que da córnea para avaliar se o paciente está com morte encefálica é o corneano. Então, de cabeça, corneano e conjuntival. E o reflexo faríngeo é esse aqui. Já no tronco, a gente só tem um reflexo cutâneo abdominal,
que é esse daqui. Já para baixo, eu coloquei tudo como membro inferior. Tem o cremasteriano. E aqui, interessante, é o cutâneo plantar. E o Babinski é um reflexo cutâneo plantar superficial para avaliar os movimentos involuntários, certo? Então, lembrar que Babinski, que está relacionado a síndrome extrapiramidal, tá? Não quer dizer que síndrome piramidal pode não ter Babinski, mas toda vez que tiver Babinski é síndrome piramidal. Isso aí é outro vídeo, mas enfim, já trazendo para cá. Além disso, existem as variações de Babinski. São outras, substitutos de Babinski, chamado manobra de Shadok, Oppenheim, desse cara aqui, Scaffer e Gordon, tá? Então, tá aqui as manobras de reflexo cutâneo plantar. Não é o Babinski, tá? O Babinski é uma variação. Eita, nem trouxe Babinski. Babinski, esse Shadow aqui, ó, é como se fosse Babinski, mas é na lateral do pé, tá? O Babinski é feito aqui, né? Nesse sentido aqui, ó. Faz nesse sentido. E aí há os dedos, além, faz uma hiperextensão e abre em leque também, né? Um dedo vai para lá, outro vai para cá e há uma extensão aí, né? Vai para trás aí do dedo. E essas outras aqui são as variações de Gordon, né? De Oppenheim e de Scaffer, tá? Então, esse daqui vão avaliar a parte aí superficial cutânea. Depois é bom pegar as patologias e saber aí o que é que vai cursar com cada uma delas. Voltando aqui, a princípio finalizou aqui. Voltando aqui, ó, é como eu tinha dito antes, tá? Então, se dentro de motilidade, a gente vai ver que hipertrofia, não falo nem hipertrofia, né? Porque depois o paciente vai ficar hipotrófico, mas esse daqui, tono, força e reflexo, cada um desse aqui, ó, paresia com um desse, vai formar uma síndrome piramidal. A extrapiramidal vai formar isso aqui, e aí você vai saber que AVC, que vem de piramidal, TCA e tumor, geralmente estão relacionados às síndromes piramidais, vão cursar com essas manifestações. E as extrapiramidais vão ser outras coisas, de um lado só, dos dois lados, com canivete, sem canivete. Aí depois é bom fazer o estudo da patologia em si, entendeu? Mas da semiologia, entender que o contexto de que é um movimento cinético, quem avalia a motilidade, atrofismo, tono, força, cite uma manobra realizada para trofismo, cite uma manobra realizada para força, cite uma manobra de reflexo profundo, cite uma manobra de reflexo superficial. Isso aí tem que saber. A princípio o vídeo é esse, eu vou deixar para fazer sensibilidade, linguagem e face, só esse aqui em outro vídeo. Valeu!